Olá, olá pessoal. Espera aí algumas pessoas entrarem. Lembrando que essa live vai ficar disponível também, né, para quem quiser ver depois. Eu sou Adam Brasil, já tem gente chegando aí, né? Eu sou Adam Brasil, sou instrutor de PNL sistêmica aí no IOD e vim conversar um pouco com vocês sobre um tema, né, específico. Mas antes de começarmos, eu gostaria só de checar como está a qualidade. Então, quem já está aí, por favor, me informe se você consegue me ouvir bem, e se a imagem também está bem, para que a gente possa fazer algum ajuste, se necessário, antes de começar com o tema. Enquanto vocês vão pontuando aí como está a qualidade, eu vou continuar falando, senão eu fico meio perdido, né? Se ficar em silêncio esperando vocês responderem. Mas lembrem-se de me dizer aí como está a qualidade, por favor. A programação neurolinguística, ela é uma área em que as pessoas elas começaram a estudar, o Richard Bentley e o John Grinder, o funcionamento da nossa mente em algumas situações. Então, como nossa mente funciona e fazer intervenções para que mude um pouco alguma situação, algum funcionamento, para que a gente consiga trabalhar dentro de um modelo diferente. Então, é mais ou menos assim. Existe um funcionamento da nossa mente e esse funcionamento ele foi modelado, mapeado, para que a gente possa entender que mudanças podemos fazer mexendo nos detalhes. Tipo uma receita de bolo. Quando eu quero que o bolo seja diferente, lá no final é um bolo de chocolate e eu quero que seja de milho, eu vou ter que fazer o processo desde o início, só que agora colocando milho em vez de chocolate e mudando algumas coisas da receita. Então é mais ou menos assim. Então você mapeia, modela para entender alguns pontos. E aí então, o tema de hoje é conversar um pouco com vocês sobre como que a PNL pode nos apoiar a vender um pouco mais. Então não sei se vocês que estão chegando aqui têm provavelmente vocês viram o banner de divulgação, né? Então venda mais com a PNL. Como que a PNL pode nos apoiar? Né? Então, de novo, eu só vi um legalzinho. Quem puder, coloque aí como está a qualidade do áudio, da imagem, para eu saber se precisa fazer algum ajuste, tá bom? Então, se puderem também, curtam aí, coloquem lá né? Acho que aqui no Instagram são coraçõezinhos. Então, como que a PNL... E também comentem, tá? Se vocês vieram, né, para trabalhar melhor isso. Então, como a PNL pode apoiar esse processo de vendas? Vamos lá. É relativamente simples. Primeiro ponto que ela é essencial é descobrir ou perceber melhor a demanda do cliente, porque o cliente ele nem sempre ele vai se sentir acompanhado pelo vendedor. Muitas vezes a venda ela se coloca como um conflito, como se fosse aquele vendedor quer me enganar ou quer que eu compre o mais caro. Então nem sempre o vendedor é tido como alguém que está ali auxiliando a venda. Normalmente ele tem uma postura ou tem uma leitura das pessoas de que ele é alguém que quer se dar bem em cima de você e que quer tirar a comissão. Então se você está do lado da loja, do lado da empresa, do lado das vendas, você tem que pensar assim. Primeiro, é importante que o cliente desconstrua essa ideia, né? Que ele edite um pouco essa leitura sobre a minha forma de abordar. Então, primeiro detalhe é você conseguir fazer uma leitura clara da necessidade do cliente. Imagine como seria perfeito se você compreendesse exatamente o que o cliente quer e como ele quer receber, né? E aí, então, quando você faz essa leitura clara da necessidade do cliente, como que ele quer receber, porque além do que ele quer, também tem o como ele quer receber, como ele quer ser atendido, então você começa a entregar exatamente da forma adequada e o produto adequado para aquele seu cliente.
Adam, como é que eu vou fazer essa leitura? A PNL nos ajuda a observar alguns elementos. Então, eu reservei para essa noite para a gente conversar aqui e realmente é uma conversa, por favor, não me deixem falando sozinho, comentem aí o que vocês acham, o que vocês estão achando. Né? Então, a PNL nos ajuda, eu reservei um bloco de conteúdo para ver se a gente consegue pensar um pouco sobre isso. Então, a PNL ela divide os sentidos humanos, né? Nós seres humanos temos 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. E a PNL organiza isso em 3 sistemas, que ele chama de sistemas representacionais: visual, auditivo e sinestésico. Então, visual, os estímulos visuais, né, da nossa visão; auditivo, os estímulos auditivos; e sinestésico, tato, olfato e paladar. Primeiro, é importante que eu perceba o que o meu cliente valoriza, que sistema representacional ele está em busca. Então, por exemplo, se eu sou um vendedor de carros e eu recebo um cliente que está trabalhando muito no sistema visual, ele provavelmente vai falar das cores do carro, do design do carro, do visual do carro, enfim, de elementos que se destacam visualmente. Se eu recebo um cliente que está mais no auditivo, ele vai falar sobre o som do carro, o barulho do motor, sobre o som mesmo, o sistema de som do carro, o isolamento quando eu subo os vidros. Se eu estou tratando com um cliente mais sinestésico, ele vai o conforto do carro, a temperatura do ar-condicionado, enfim, o que estimula a sensação de estar dirigindo. Então, é importante que você observe que sinais que o cliente te dá. Eu tinha um carro antes que fazia muito barulho, que me dava muito problema, que me deixava muito estressado, um carro que era feio, a pintura do meu carro anterior ficou muito feia. Você começa a coletar essas informações para que quando você for apresentar o teu produto, o teu carro, você valorize as qualidades dele naquele sistema representacional. Cuidado, não adianta você mentir, né? Porque aí o teu cliente, o teu produto vai desfazer a história. Então, se você diz assim: veja como esse carro é silencioso, e quando você liga o carro ele faz um barulho que todo mundo da loja olha para você, aí não vai funcionar bem essa propaganda, né? Então, não minta, evite mentir, fale a verdade, apenas se comunique da melhor forma com o seu cliente, se comunique de forma direta, de forma objetiva. Então, um ponto de apoio é esse, né? Quando a gente identifica o sistema representacional do nosso cliente, auxilia um pouco a gente perceber como que a gente vai se comunicar diretamente com ele, né? Dentro do sistema que ele está utilizando. Ok. Adamo, mas eu tenho algo que eu quero, além de me comunicar melhor com os meus clientes, eu quero também entender um pouco melhor como que a PNL pode me apoiar individualmente. Então, eu entendi que a PNL pode contribuir no contato com o outro, mas eu quero também, eu como vendedor, o que eu posso fazer através da PNL para melhorar as minhas vendas. Eu vou pedir que você segure essa informação e me cobre daqui a uns minutinhos, porque eu quero fechar essa história do sistema representacional, tá bom? Então, só para fechar, Adam, como é que eu observo o sistema representacional do meu cliente melhor? Fiquem atentos. Quem se comunica bastante no visual vai ter uma tendência de gesticular mais, de trazer à sua roupa elementos visuais e ser mais chamativo, de ter uma postura mais firme, de falar mais alto. Então é aquele cliente que não lhe conhece, mas fala: olha, me ajuda porque não sei o quê, porque eu quero um carro, porque é um cliente mais expansivo. Então ele tem uma tendência, não é 100%, tem uma tendência a se comunicar mais no visual. Então é importante você apresentar mais elementos visuais para esse seu cliente. O cliente que se comunica mais no auditivo, ele vai gesticular menos, ele vai trazer algumas características de se incomodar com algum barulho, ou ficar muito atento a um carro de som, ou quando um carro de som passa pela loja enquanto você está falando, ele vai silenciar, enquanto ele está falando, ele vai silenciar, esperar o carro passar para ele continuar falando com você. Então ele vai ter uma tendência a se comunicar mais no auditivo, e aí, consequentemente, ele vai
ser estimulado, você testa estimulá-lo, né, no auditivo para ver se ele se conecta mais àquela experiência. E o sinestésico, da mesma forma, ele vai gesticular ainda menos e ele vai falar muito como se sente, né? Então, o carro me deu muito problema, o meu carro anterior, ou então eu estou trocando para evitar que algo, né, piore, e aí é importante que você estimule ele também dentro desse contexto da sinestesia. Beleza. Vocês não estão me dando retorno, então eu imagino que vocês estão acompanhando, estão lendo, que estão ouvindo, quer dizer, estão ouvindo bem, estão vendo bem, mas vou repetir, se possível, me dê algum retorno, porque eu estou falando aqui e vai que ninguém está, né, escutando por um problema técnico. Então, Adam, eu entendi que a PNL ela pode me apoiar nesse contato com o outro. Então, como que ela pode me apoiar como vendedor, ou como supervisor de vendas, ou como alguém que planeja as vendas da minha empresa? Como ela pode me apoiar individualmente? Primeiro detalhe, é importante que você saiba que existem condições de boa formulação de objetivos. Obrigado, viu, pessoal que está dando retorno aí, para eu não ficar falando aqui sozinho sem saber se está chegando, né? Então, individualmente, ela me apoia como? Existe um processo da PNL que nós chamamos de condição de boa formulação de objetivo. Então, é importante quando você for fazer o teu mapa, né, de vendas do mês, tua meta, seja você o vendedor que recebe a meta da empresa, seja você o supervisor que vai distribuir a meta, enfim, no estabelecimento do mês, né, no estabelecimento das metas, ou ao receber as metas, você vai ter que fazer um planejamento individual. Então, o que é que eu sugiro? Primeiro, cria um processo de visualização. Então, visualiza mesmo, assim, com o máximo de elementos visuais, sinestésicos, auditivos, como você vai se sentir quando você bater a meta. Quando você vender o último produto da tua meta, né? Como que você vai se sentir, como é que vai ser essa experiência, cria essa experiência na tua mente para que você possa começar a trabalhar para construí-la na realidade, né? A segunda dica, trabalhe sempre com subdivisões. Pegue sua meta maior e crie pequenas ações, porque isso vai te ajudando a saber que você está se aproximando desta meta. Então, subdivida, né? Crie etapas, faça com que você vá criando pistas de que você está se aproximando da meta maior, né? Então, são pequenos sinais que vão te ajudando a saber que você está trabalhando para que aquele final aconteça, tá? Outro detalhe, sempre procure criar e estabelecer passos em que sejam controlados e iniciados por você. Porque se você ficar só nessa de, mas a crise, mas a meta da empresa é muito alta, aí você não consegue controlar esses objetivos. Então, se você acha que a meta da empresa é muito alta, crie um funcionamento que você consiga dialogar com os teus supervisores, por exemplo. Ou se você acha que é a questão da crise que tem te impedido, dialoga com o setor comercial para entender que estratégias podem ser feitas, ou dialoga com o setor de marketing para entender que estratégias podem ser feitas, né? Então você começa a criar etapas iniciadas e controladas por você. Isso vai te ajudar a estabelecer a tua venda com mais fluidez. E principalmente, investiga como você se sente com relação ao produto que você está vendendo. Isso é muito importante. Talvez seja um dos elementos mais importantes de dica que eu possa deixar aqui para vocês. Investiga se o teu produto ou serviço que você está vendendo está realmente alinhado com aquilo que você acredita, se você utilizaria este tipo de produto ou de serviço, para que você consiga ter uma experiência interna tão real, tão forte, que seja fácil convencer as outras pessoas. Porque é muito esquisito você vender moto Honda enquanto que você visita os clientes de Yamaha, por exemplo, né? Então é importante que você crie essa experiência interna para que você consiga compartilhar com outras pessoas que você está procurando convencer a ter a experiência semelhante, tá bom?
Pessoal, eu espero que essa live tenha trazido algo importante para vocês, alguma reflexão, algum conteúdo. Torço para que, ou você que está assistindo agora ao vivo, ou posteriormente, você consiga entender um pouco mais sobre essas dinâmicas, ou até mesmo eu tenha despertado algo que você queira estudar depois, ou ler um pouco melhor depois. Deixe suas perguntas no inbox aqui do IOD e eu estarei indo a Chapecó, né, no início de fevereiro, e dia 7 de fevereiro nós estamos começando a nossa caminhada aí da turma de Practitioner, né, a terceira turma de Practitioner em Chapecó. Então, se você quiser fazer parte dessa experiência, se você quiser aprender na prática, vivenciando mesmo as técnicas, não somente para o aumento de vendas, mas também para desbloqueio de capacidades, lidar melhor com algumas dificuldades, enfim, você pode falar diretamente com o IOD aqui mesmo no inbox, pegar informações. Ainda tem algumas vagas disponíveis, né? Porque as inscrições já estão sendo feitas há algum tempo, então ainda tem algumas vagas disponíveis. Se comunique com o setor de informações do IOD para que você consiga decidir se você pode fazer parte desta turma, e caso você sinta dessa forma, caso você ache que a PNL pode te apoiar, caso você queira aprofundar um pouco mais essas informações que eu te passei, estamos à sua disposição, tá bom? Muito obrigado. Próxima semana estaremos aqui de novo com um novo tema. Então, anota aí na tua agenda se você quiser aprender um pouco mais sobre PNL. Na próxima sexta, às 18h30, traremos outro tema da PNL. Acompanhe as redes sociais para você ficar sabendo antes, mas desde já deixa aí reservado esse tempo para que a gente se encontre. Um forte abraço e estamos à disposição. Tchau!